Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num capítulo da Bíblia que é, olha, pura ação e ao mesmo tempo um quebra-cabeça fascinante. Ao capítulo 20 do primeiro livro de Crônicas. Um capítulo denso. Muito. E para nossa exploração a gente está se baseando em duas Bíblias de estudo bem robustas, a Holman e a ANA. Elas trazem não só o texto, mas um monte de notas e comentários que realmente abrem a mente, sabe? Sim, dão todo o contexto. Exato. E a missão aqui não é só ler. A gente vai investigar a história por trás da história. É uma narrativa sobre a consolidação de um reino, a brutalidade da Guerra Antiga e, o que eu acho mais incrível, o confronto com inimigos que parecem ter saído de uma lenda, os gigantes. Exatamente. E é crucial, eu acho, entender o que o livro de Crônicas está tentando fazer. Ele não é só um replay dos livros de Samuel e Reis. Quem escreveu, o que a gente chama de cronista, tinha dá uma agenda bem clara. Um propósito, né? Um propósito. Ele está recontando a história de Davi, mas com um filtro. O foco é nos triunfos, na aliança com Deus, na linhagem real. Ele frequentemente deixa de lado os episódios, digamos, mais problemáticos do reinado de Davi para construir uma imagem quase idealizada de liderança. Entendi. E este capítulo 20 é um caso de estudo perfeito disso. É Davi no auge do seu poder militar, sabe? Colocando ordem na casa contra dois inimigos históricos, os amonitas e os filisteus. Certo, então vamos começar a desempacotar isso. O capítulo abre com uma frase que parece simples, mas que já dá todo o tom. Na primavera seguinte, na época em que os reis costumavam sair para a guerra. As minhas fontes aqui dizem que isso não é só uma frase poética, é pura logística, certo? Pura logística. Pensa no clima do Oriente Médio. O inverno é a estação das chuvas, o que transforma as estradas não pavimentadas num lamaçal. Impossível mover um exército. Exato. Péssimo para movimentar exércitos, cavalos, carroças de suprimentos. Aí a primavera chegava, a chuva parava, os campos floresciam com pasto para os animais. E os rios baixavam? E os rios baixavam, facilitando a travessia. Era tipo a temporada de caça para os reis da antiguidade. O cronista está basicamente nos dizendo, ok, começou a temporada de guerra, e Israel está pronto para a ação. E a ação começa com o exército de Israel, liderado pelo general Joabe, cercando Rabá, a capital dos Amonitas. Mas aí vem o detalhe que me chamou a atenção. O texto diz que, enquanto tudo isso acontecia, Davi ficou em Jerusalém. Peraí, essa frase me soa muito familiar. Em outras partes da Bíblia, essa decisão do Davi de ficar em casa enquanto o exército luta, não é o estopim para um dos maiores escândalos do reinado dele? É exatamente isso. Você pegou o ponto nevrálgico da coisa. No livro de Samuel, que conta a mesma história, é nesse período de ócio em Jerusalém, passeando pelo terraço do palácio, que Davi vê Batseba. Ele comete adultério com ela e, para encobrir a gravidez, arquiteta a morte do marido dela, Urias. Um de seus soldados mais leais. Um de seus soldados mais leais que estava lá em Rabá lutando por ele. É o ponto mais baixo da vida moral de Davi. E aqui em Crônicas, nada. Silêncio total. O autor simplesmente pula essa parte. Isso é impressionante. É como editar um filme e cortar a cena mais controversa. Mas isso não era arriscado. O cronista não corria o risco de ser visto como alguém que estava, sei lá, escondendo a verdade. A história em Samuel já era conhecida, né? O coração do propósito do livro. O cronista está escrevendo séculos depois dos acontecimentos. Ele escreve para uma comunidade que voltou do exílio na Babilônia. Eles estão reconstruindo a nação, o templo, a identidade. Eles precisavam de inspiração. Precisavam de um modelo, de uma inspiração. Eles não precisavam de um manual sobre as falhas de seus heróis. Então, o cronista não está tentando enganar ninguém. Provavelmente, o público dele já conhecia a história de Batseba. A omissão é uma escolha teológica deliberada. Entendi. Ele está dizendo, sim, sabemos das falhas, mas hoje, para o nosso propósito de reconstrução, vamos focar no Davi que foi um rei segundo o coração de Deus, o Davi vitorioso, o Davi cuja dinastia é a promessa do futuro. Isso. É uma curadoria da memória. Então é menos sobre mentir e mais sobre curadoria. Faz todo sentido. Ele está agindo como um diretor de museu.
escolhendo quais peças da história de Davi exibir para contar uma narrativa específica. Exatamente. E o foco aqui é a vitória, ponto final. Tanto que o Davi só reaparece na história quando o trabalho sujo já está feito e a vitória é certa. Precisamente, Joabe desgasta a cidade, corta seu suprimento de água e só quando Rabá está prestes a cair é que Davi chega para a cerimônia de conquista. Era uma prática comum isso. Super comum. O general fazia o trabalho pesado, mas o rei chegava para receber os louros da vitória e a rendição oficial. E o clímax dessa cerimônia é um ato visualmente muito forte. A coroa. O texto descreve que Davi tomou a coroa da cabeça do rei dos Amonitas e a colocou na própria cabeça. E os detalhes são incríveis. Diz que a coroa pesava 1 talento de ouro. As notas de rodapé das nossas fontes traduzem isso para algo entre 30 e 34 quilos. Nossa! É mais pesado que uma mala de viagem cheia. Como alguém consegue usar um negócio desses na cabeça? Então, não consegue. A maioria dos estudiosos concorda que essa coroa provavelmente não era usada diretamente na cabeça de forma constante. Ah, faz mais sentido. Uma teoria é que ela ficava suspensa por correntes finas sobre o trono do rei como um símbolo de sua riqueza e poder. Outra é que era a coroa de um ídolo e não do rei em si. Mas o simbolismo do ato de Davi é o mesmo. Claro. Ao colocar aquela coroa, mesmo que por um breve momento cerimonial, ele está declarando visualmente: a soberania de vocês agora é minha. Eu absorvi o poder de Amon. E o texto ainda diz que ele levou muitos despojos da cidade, ou seja, um ganho econômico gigantesco para Israel. Enorme. Ok, glória, poder, riqueza. Mas logo em seguida o capítulo toma um rumo bem sombrio. O versículo 3 descreve o que Davi fez com o povo de Rabá. A tradução que eu tenho aqui diz que ele os pôs a trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. Para os nossos olhos de hoje, isso soa terrivelmente brutal. E era brutal. Não há como amenizar isso. O que as nossas fontes de estudo nos ajudam a entender é o contexto. Existem basicamente 2 interpretações para essa passagem. Uma, mais antiga, lia o texto como se Davi tivesse torturado e executado a população com essas ferramentas. Nossa! Leitura mais moderna e mais provável sugere que a linguagem se refere a impor trabalhos forçados. Era uma prática padrão de impérios conquistadores na antiguidade. Então, em vez de um massacre, seria uma escravização em massa. Exatamente. E, por mais terrível que seja, dentro da lógica cruel da guerra antiga, era visto como uma medida pragmática. Você subjuga a população, quebra seu espírito de resistência e usa a mão de obra deles para os seus próprios projetos de construção, mineração ou agricultura. Enquanto enriquece ao seu próprio império. Isso. E garante que eles não terão força para se rebelar tão cedo. É a dura e fria realidade do imperialismo da Idade do Bronze. O cronista inclui isso para mostrar a total subjugação dos inimigos de Israel sob o comando de Davi. É definitivamente um choque de realidade sobre o mundo antigo. Ok, então com os amonitas subjugados no leste, a fronteira parece segura. Mas, e os inimigos de sempre, os filisteus no oeste? O capítulo não se esquece deles, imagino. De forma alguma. A narrativa vira 180 graus e nos leva para a costa, para o território filisteu. E é aqui que a história sai do campo da guerra convencional e entra no território do mito, da lenda. O cronista nos apresenta uma série de duelos épicos, onde os grandes guerreiros de Davi enfrentam os descendentes dos gigantes. A palavra gigantes sempre chama a atenção. Não estamos falando só de homens muito altos. Tem o peso simbólico aqui, né? Um peso simbólico gigantesco, se me permite o trocadilho. As notas de estudo conectam esses gigantes aos filhos de Rafa, ou Rafaim, um povo lendário de grande estatura que, segundo a tradição, habitava a terra de Canaã antes da chegada dos israelitas. Eles são a personificação de um medo ancestral. Ah, peraí. Então são esses gigantes. Os mesmos que fizeram os espiões de Moisés séculos antes voltarem apavorados dizendo que se sentiam como gafanhotos perto deles. Exatamente.
Aquele relatório dos espiões desmoralizou uma geração inteira de israelitas. O medo dos gigantes foi tão paralisante que eles se recusaram a entrar na Terra Prometida. E ficaram vagando 40 anos no deserto por causa disso? Isso. E agora, sob a liderança de Davi, o cronista está nos mostrando a conclusão desta história. Derrotar esses gigantes não é apenas uma vitória militar. É a cura de um trauma nacional. É a prova final de que a promessa de Deus era real e que os medos que antes pareciam insuperáveis podiam sim ser vencidos. Uau, isso muda tudo. Cada uma dessas batalhas, então, é um capítulo final nessa superação. A primeira que ele descreve é em Gizer. Um cara chamado Sibecai derrota Sipai, um dos gigantes. É como se o cronista estivesse dizendo, vejam, não é só Davi, nossos guerreiros também podem derrubá-los. Isso mesmo. Ele está destacando a força coletiva do exército de Israel. Mas o próximo duelo tem um nome bem mais famoso envolvido. O texto diz que Elaná, filho de Jair, matou Lame, o irmão de Golias. E o cronista faz questão de adicionar um detalhe crucial. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão. Exato. É a mesmíssima descrição da lança de Golias na história original. Ele está, gritando pro leitor. Esse cara era tão assustador quanto o irmão famoso dele. Exatamente. E as notas aqui também mencionam que isso resolve uma aparente contradição, não é? Porque um outro texto, em 2 Samuel, parece sugerir que foi Elanã quem matou o próprio Golias. Correto. O cronista que age como um historiador cuidadoso, um editor, ele está harmonizando as tradições. Ele pega o relato mais antigo e o clarifica para sua audiência, dizendo, olha, para não haver confusão, Elanã foi um grande herói e matou um gigante formidável, mas ele era Lame, o irmão de Golias. A glória de derrotar Golias pertence unicamente a Davi. Unicamente a Davi. É um belo exemplo de como os textos bíblicos eram transmitidos, interpretados e, por vezes, refinados para garantir consistência. Tudo bem, mas o próximo adversário, esse é o que rouba a cena. Outra batalha em Gate, e lá aparece um homem de grande estatura que tinha uma característica física no mínimo bizarra. Ah, sim. 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos no total. Que detalhe específico e memorável. É um detalhe que gruda na mente. A condição, a polidactilia, é real. Mas no contexto de uma narrativa antiga, essa anomalia física serve a um propósito claro. Que é? Acentuar a natureza monstruosa e não humana do inimigo. Ele não é apenas grande, ele é diferente, anormal, uma aberração da natureza. Isso torna ainda mais ameaçador. E para completar o perfil, assim como Golias, ele não ataca só com força física. O texto diz que ele desafiou e insultou Israel. O que transforma a luta numa questão de honra nacional. Não é só um duelo, é a defesa do nome de Israel e do seu Deus. E quem o derrota não é um general, não é Davi. É Jonatas, filho de Simeia, que é irmão de Davi. Ou seja, o sobrinho do rei. E essa escolha do herói também é significativa. Ao mostrar o sobrinho de Davi realizando tal proeza, o cronista está reforçando a ideia de que a coragem, a fé e a bênção divina não estavam apenas sobre Davi. Estavam em toda a sua linhagem. Exatamente. Elas permeavam toda a sua linhagem. A casa de Davi é uma casa de heróis. Isso legitima não apenas Davi, mas toda a sua dinastia como escolhida por Deus para liderar Israel. Faz todo sentido. E o capítulo fecha de forma curta e grossa, como um nocaute. Versículo 8. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e por seus soldados. Ponto final. Fim da história dos gigantes. É um resumo poderoso. A mensagem é inequívoca. Todas as ameaças existenciais, todos os medos ancestrais que assombraram Israel por gerações, foram eliminados. Foram sistematicamente eliminados. E note a frase final. Por Davi e por seus soldados. O cronista dá o crédito final a Davi, como líder, mas enfatiza que foi um esforço coletivo. Sob a liderança do rei escolhido por Deus, o povo de Israel finalmente conquistou a segurança e o domínio total na terra que lhes foi prometida. O mito dos gigantes acabou. Acabou. Uau! Então, o que a gente tira de tudo isso? Quando a gente mergulha nesse capítulo com a ajuda das fontes,
Algumas coisas saltam aos olhos. Primeiro, vimos na prática como a história pode ser contada de forma seletiva, com omissões bem calculadas para construir a imagem de um líder ideal. Sim, passar uma mensagem específica. O cronista não está inventando fatos, mas está escolhendo o que iluminar com o holofote. É a arte da narrativa com um propósito. Ele está moldando o passado para inspirar o futuro de sua comunidade. Segundo, a gente encarou de frente os aspectos brutais da Guerra Antiga. O tratamento do povo de Rabá, que é chocante para nós. Uhum. Era parte das regras do jogo da conquista e do controle imperial naquela época. É desconfortável, mas é historicamente honesto. Com certeza. E terceiro, e talvez o mais legal, foi desvendar o significado simbólico por trás da derrota dos gigantes. Eles não são só monstros de um conto de fadas. Eles representam os medos mais profundos e os obstáculos que parecem intransponíveis para um povo. Vencê-los é o sinal de uma nova era. E uma ideia fascinante que emerge disso tudo é justamente sobre como as narrativas que contamos sobre nosso passado definem quem somos no presente. O cronista olhou para a história de Davi e escolheu destacar o triunfo, a aliança, a superação, porque era disso que sua audiência precisava ouvir para se reerguer. Faz todo sentido. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? Quando olhamos para as nossas próprias histórias, pessoais, familiares, ou até de um país, que eventos nós escolhemos destacar? Que partes, talvez sem nem perceber, a gente deixa na sombra? E como essa curadoria da nossa própria memória acaba moldando quem nós somos hoje e, mais importante, quem nós acreditamos que podemos nos tornar no futuro?